Boa tarde a todos. Meu nome é Laís, e antes de começarmos, em nome da Fundação Brava, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, em especial ao Wilson Risolia, Maria do Pilar e Antônio Góes, por terem aceitado o nosso convite. Também agradeço ao subsecretário de Educação do município de Belford Roxo, Luiz Alexandre. Agradeço também ao José Mulan, presidente da Fundação João Goulart, e a todas as demais autoridades presentes. Muito obrigada. Gostaria de agradecer em especial também ao Thomas e à Bruna, do Columbia Global Centers do Rio de Janeiro, pelo apoio fundamental para a realização deste evento. Esta iniciativa, em especial, de fazer esse debate hoje, ela surgiu da grande vontade de qualificar a discussão sobre quais são os caminhos para a gente ter uma educação de qualidade no Brasil, que é esse grande sonho que a gente tem de ter uma educação de qualidade para todos os brasileiros. A discussão que faremos hoje, dos temas como a gestão para resultado e a meritocracia na educação, terá como ponto de partida a experiência que o Rio de Janeiro teve na gestão do ex-secretário Wilson Risolia. A partir desse caso, o objetivo é que façamos uma discussão mais ampla e que seja relevante para a agenda de educação no Brasil. Gostaria aqui de relembrar brevemente o formato proposto para o evento. Teremos, até às 15 horas, a apresentação do case que descreve a reforma documentada por Columbia, que será feita por Thomas, juntamente com a Bruna. Thomas, que é diretor do Columbia Global Centers no Rio, e Bruna, que gerencia os projetos de inovação e políticas públicas no Global Center. Depois disso, das 15 às 16h45, teremos o debate entre o ex-secretário de Educação do Estado, Wilson Risolia, atual consultor, com a Maria do Pilar, ex-secretária nacional de Educação Básica do MEC, atual diretora da Fundação SM, moderado por Antônio Góes, jornalista especializado em educação e presidente da Associação de Jornalistas de Educação. O Antônio introduzirá os temas que debateremos e realizará as provocações para que os debatedores discutam entre si. E eu desejo um ótimo evento para todos, espero que gostem. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, boa tarde para todos e todas. Aproveito a oportunidade e a palavra para falar um pouco da nossa missão de Columbia aqui no Rio de Janeiro e quais foram os motivos, mais ou menos, que nos levou a ver esse estudo de caso tão fascinante, de aparente melhora notória no performance, nos resultados de educação secundária do ensino médio no nosso estado. Eu falo que nosso estado porque nós aqui no Rio Global Center fazemos parte, moramos aqui, temos um pequeno escritório aqui na cidade, compartilhamos, digamos, todas as emoções diárias desta grande metrópole e tomamos muita inspiração pelo esforços feitos aqui por gente tão talentosa para lidando com problemas muito graves, muito sérios, porém capazes de serem resolvidos com inteligência, com políticas públicas, poder ser como testemunhas desse processo para nós é uma grande honra. E eu acho que eu falo até em nome de Columbia, da própria Columbia em Nova York, que a Columbia não veio aqui para trazer soluções. Se tivéssemos soluções, já estariam postas em prática. Estamos aqui para ensinar, para pesquisar e tentar contribuir à solução de problemas sociais que encontramos aqui no Rio e no Brasil e em outras cidades do mundo. Um enfoque que temos, uma metodologia que temos é aquela famosa de estudo de caso sobre gestão. No caso, em gestão em estudos de caso aqui em práticas de gestão pública, queremos apenas observar fatos importantes que ocorrem no mundo lá fora, no caso Brasil, e manter, criar memória, reconhecer, reter
o conhecimento conseguido nesse caso no caso de gestão pública e dar como eu disse já antes, queremos dar uma perspectiva global, vendo os problemas do Brasil, não só como problema do Brasil, ou do Rio, ou de São Paulo, senão num contexto global e narrar experiências e práticas de gestão pública. Temos alguns exemplos que fizemos, Bruna vai falar mais detalhadamente sobre o estudo de caso sobre a SEDUC e a reforma educacional no Estado. Mas a questão de hoje, que nos une aqui hoje, que nos traz aqui nesse lindo espaço no dia de hoje, é para ver um pouco nosso trabalho com a SEDUC, com a reforma educacional. Acho que o teríamos feito, mesmo sem conhecer as boas pessoas que eu mencionei na SEDUC, que tomaram logo um interesse no trabalho de Colômbia, já teríamos feito de qualquer maneira, porque chama a atenção o fato de um Estado ter resultados no IDEB tão baixos, e foi, nos anos seguintes, planejado uma determinação cívica que isso não poderia continuar, alguma coisa tinha que ser feito, no curso dos próximos anos, não imediatamente, mas poucos anos depois, implementou-se uma grande reforma de gestão na SEDUC, no que teve os objetivos foram alcançados de colocar o Estado de Rio de Janeiro novamente entre os primeiros. Vou repetir, não é uma coisa que nós fizemos uma avaliação exaustiva, que entramos muito no debate sano que deve ocorrer sobre a educação e que caminho tomar e quais são as práticas dentro e fora da sala de aula que mais melhoram a educação. Mas nossa ideia era capturar, narrar essa experiência para que o que foi feito aqui no Brasil não é desperdiçado para o mundo. Então, isso é um pouco a minha parte. Quem nas principais, quem colocou mão na massa mesmo foi Bruna Santos e outros colegas no Global Center. Bruna, você acha que vai contar um pouquinho de como é o estudo de caso sobre o Estado? Obrigada a todos, obrigada, Laís, obrigada pela presença de todo mundo aqui no evento. Como o Thomas falou, eu estou aqui com uma tarefa um pouco constrangedora, até de ser porta-voz de um projeto que envolveu tantas pessoas. Então, gostaria de reconhecê-las também, o Bruno Pantaleão, o Matheus Terentin e a Nora Johnson, que foram também pesquisadores envolvidos no desenvolvimento disso. Além disso, quem é pesquisador aqui, ou quem, porventura, já teve que desenvolver algum tipo de narrativa ou sistematização de alguma política pública, sabe que a gente fica dependendo muito da generosidade dos especialistas envolvidos, das pessoas que realmente fizeram aquilo acontecer. Então, quero agradecer. Alguns deles estão aqui, como o Adriano, a Patrícia Tinoco, o Antoine, o ex-secretário Antônio Neto, o Wilson Risolia, os consultores da Falcone, todos foram muito generosos em compartilhar essa experiência e nos fornecer as informações necessárias para essa sistematização. Como o Thomas falou, o estudo de caso é uma metodologia que visa contar uma história, narrá-la, sem fazer um juízo de valor ou uma avaliação profunda de impacto. Ele narra uma história que nós acreditamos ser uma memória coletiva, que é um direito da população conhecer. E existe pouca retenção de conhecimento no setor público, acho que isso não é questionável, e a nossa intenção é realmente contar essa história para que o mundo possa ver e aprender com essa experiência. Com isso, o que nós fizemos para chegar a esse estudo de caso? Conduzimos entrevistas em profundidade com várias pessoas envolvidas nesse processo. Esse processo, o que eu estou chamando do processo? Essa intervenção que aconteceu entre 2010 e 2013, uma reforma na gestão da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, selecionamos as pessoas com quem nós iríamos falar e começamos os questionários e o desenvolvimento dessas entrevistas. Nisso, nós construímos, então, um arco narrativo que deu, resultou nessa história, nessa narrativa, que é o estudo de caso, e fizemos a sistematização e a revisão desse conteúdo e a revisão dos fatos que estavam lá relatados. Para contar um pouco para vocês, assim, num elevator pitch até o 13º andar, muito rapidamente o que foi todo esse processo e como ele se deu, de uma maneira muito sucinta, e depois os especialistas vão discutir um pouco mais.
Houve, em 2010, num período inicial, entre agosto e dezembro de 2010, uma fase de planejamento, né, de construção, e principalmente, que era ali o momento-chave, que era a definição da meta, da onde aquelas ações queriam nos levar, queria levar a secretaria. A meta foi tirar o Rio de Janeiro da posição de penúltimo no ranking do IDEB e levar ele para um dos 5 primeiros. Definiu-se a meta. A partir disso começou a construir uma série de ações dentro da secretaria. Dentro dessas ações, algumas delas disseram respeito a uma reestruturação interna da gestão, que resultou, inclusive, na criação de uma subsecretaria de gestão de pessoas com uma finalidade estratégica, diferentemente de uma simples secretaria de pessoal para cuidar de folha de pagamento. Criou-se ali também um processo, estruturou-se um processo de seleção de diretores regionais, com a finalidade de dar fim ao apontamento político, trabalhando com essa meta, que era a meta de levar o Rio a uma posição de um dos 5 primeiros no ranking do IDEB. Desdobrou-se essas metas para metas específicas de 2011 e de 2012, e se desdobrou essas metas dentro da rede, para cada uma das escolas. Definiu-se o programa de remuneração variável do município, quais seriam as variáveis, quais seriam os critérios, quem seria elegível para aquele processo. Dentro dessa reestruturação organizacional, houve também uma frente matricial de gestão de despesas, a fim de resolver, manter realmente essas ações de acordo com o equilíbrio fiscal. Além disso, a frente das gestões de escolas, em que, obviamente, conseguiu-se fazer com que essa reforma não se desse apenas num nível da secretaria, mas que ela realmente chegasse, que ela tivesse essas alavancas, esses multiplicadores no nível da escola. Essa história ela é, obviamente, bem mais complexa, eu não quero me estender, os especialistas vão contar um pouco mais, ela é bem mais complexa do que isso, que contar são algumas das ações definidas, e contar também, bom, enfim, de fato, no final, em 2013, conseguiu-se tirar o Rio da posição de penúltimo para a posição de um dos 5 primeiros. Não cabe a nós aqui fazer algum juízo sobre se isso foi bom ou ruim, como isso se deu. Isso foi um fato. Na nossa análise, como especialistas em gestão e pessoas que querem construir um estudo de caso sobre uma intervenção de gerenciamento aplicada à educação, nós tivemos o cuidado de observar quais foram os elementos e os valores, principalmente, que permearam essas ações. Quais foram as metodologias de gestão aplicada, o PDCA adaptado à educação e etc., coisas mais metodológicas, mas também entender o que estava por trás, quais eram as reais forças motrizes que estavam ali. Nós identificamos 4, que, na verdade, são elementos, são valores, elementos que permearam realmente essas ações. Um deles é o foco, a importância da liderança, no processo, das lideranças não só dos secretários, mas dos coordenadores, dos diretores, principalmente, e a noção de que isso deveria ser capilarizado através da rede, junto com esses atores, com essas alavancas que eu falei, né, que são os multiplicadores dos valores da gestão através dessa multiplicidade de pessoas. Além disso, uma noção que eu acho que é importante, a gente não pode negar, por mais que o nosso viés seja um viés técnico, a gente não pode negar que existe um viés político, existe um desafio político na hora que você vai implementar uma ação como essa na gestão pública. Então, o papel da comunicação teve um papel muito importante, como você comunicava à sociedade civil, aos atores envolvidos, aos alunos, aos diretores da comunidade, como aquelas ações estavam sendo conduzidas. Então, uma consciência da importância da comunicação nesse processo. Além disso, a noção de que isso só poderia ser feito com base em contas em dia, ou seja, a noção do equilíbrio fiscal sempre presente e mantida ao longo do processo. E, por fim, a intenção, que eu acho que também é um elemento que serve de força motriz, muitas vezes até para o nosso trabalho no Global Center, que é a noção de que deve-se fazer políticas públicas baseadas em evidências, em fatos, não em dogmas, e por isso
Isso também foi uma das questões identificadas. O estudo de caso está hoje num processo de revisão. Muitos aqui, talvez, as pessoas que fizeram parte, né, do processo das entrevistas, que estavam envolvidas, serão convidadas a olhar e ler, e vai ser amplamente divulgado depois. Eu acredito que um dos primeiros a receber vai ser vocês, que estão aqui presentes no evento. Esse projeto, claramente, ele foi coordenado, né, liderado por professores de Columbia, da CIPA, como o Thomas mencionou, William Bill Amick foi um deles, que é um professor de gestão pública. Além disso, outros faculty sponsors do Teachers College, como o Henry Levin e o Brian Perkins, que são do Teachers College, alguns aqui até os conhecem. E, claro, como eu falei antes, teve o envolvimento de outras mãos e outros esforços, estão todos, né, todos foram mencionados. Começaria só parabenizando os organizadores desse evento. Eu, há 20 anos que eu escrevo sobre educação, às vezes eu achava que, cheguei já a escrever, que eu achava que a gente precisava ter consensos mínimos em educação. Hoje eu acho que a gente precisa ir mais além. Assim. A gente precisa ter consensos, mas às vezes a gente precisa também qualificar os dissensos. Às vezes até isso a gente tem dificuldade, porque a educação é prioridade, é consensual até o plano geral. Quando você desce ao que é feito, o que é executado, aí a gente vê que tem divergências, sempre uma vez, está numa democracia, agora a gente precisa qualificar essas divergências, entender direito de que ponto cada um está falando e tal. No caso do Rio de Janeiro, acho que vocês já tiveram aqui, provavelmente a maioria, se não todos aqui, já conhecem bem, mas para quem não conhece bem, acho que essa apresentação de Columbia já nos ajuda a entender um pouco o processo que o Rio de Janeiro teve. Todo ano que trocava secretário de Educação no Rio de Janeiro, eu já tinha pronto uma matéria, que era o seguinte, o 15º secretário de Educação no período de tantos anos. A troca de secretário de Educação no Rio de Janeiro era mais do que... era um cargo mais instável do que técnico do Flamengo. E olha que... Foi complicado. E o Risolino rompeu esse quadro e conseguiu ficar por mais que... Foram 4 anos, né? 4 anos, que realmente é recorde no caso do secretário de Educação. Então, foi uma primeira tentativa ali e realmente o Rio estava numa posição vexatória, né? Nós da imprensa batemos muito, no caso do Rio de Janeiro, pela posição do IDEB, e depois teve essa melhoria no IDEB. E como essas coisas, quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, fica sempre uma sensação para nós de que é preciso você entender o que deu certo, né? Eu lembro, vocês estavam citando o caso de Columbia, um dos professores, que é o Faculty Sponsor, advisor de vocês, o Henry Levin. Eu lembro que quando eu fui fazer uma matéria sobre a reforma do Bloomberg em Nova York, eu entrevistei ele e perguntei, mas o que deu certo ali na gestão, ou o que deu errado na gestão do Bloomberg? E a resposta dele foi tanta coisa feita ao mesmo tempo, que é difícil, a gente precisa ainda de uma experiência, de uma expertise, de entender, mesmo no caso do Rio de Janeiro, né, que assim, foi tanta coisa feita ao mesmo tempo, que você decantar isso, qual foi a política pública que deu efetivamente resultado, quais as outras que não deram, dentro de um conjunto de tantas coisas. E fica também a sensação, e aí eu posso, já para esquentar esse debate, assim, o que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro foi, pela primeira vez, uma tentativa de continuidade, com a troca do Risolia para o secretário Antônio Neto, e hoje a gente, de novo, vive um quadro aqui de descontinuidade. E, às vezes, a gente estava falando aqui das trocas, né, de comando que acontecem quando troca partido, troca governo, e muitas vezes, e aliás os casos do Rio de Janeiro e de São Paulo, secretarias estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo provam isso. O mesmo governo tem troca de secretário de educação, troca de política, às vezes nem troca o governo, nem troca o partido que está no poder, no entanto você reunir no debate, por exemplo, o secretário de Educação de São Paulo, de toda a gestão tucana, você vai ver uma divergência enorme. Então, esse desafio da continuidade de políticas públicas é forte e não é só... Não estamos falando apenas de troca de governo, a continuidade de políticas públicas, e ainda mais na educação, é algo que a gente ainda precisa muito avançar. O debate, como eu expliquei, a gente vai tentar fazer de uma maneira mais dinâmica. Alguns temas aqui que me propuseram da gente tratar, a questão do currículo mínimo, o Rio de Janeiro
se antecipou, como outros estados também, a esse debate do currículo mínimo nacional, da Base Nacional Comum, estabelecer um currículo mínimo aqui. A questão do gestão por resultados, metas por escolas, o uso de avaliações, a criação do Serginho, a questão também das indicações políticas para a forma de seleção de diretores. Outro tema que está no nossa pauta aqui é a questão da avaliação do desempenho, a remuneração variável da professora. Então, são vários temas. A gente tem aí uma hora e meia, quase 2 horas para o debate, mas a gente vai tentar fazer de uma maneira mais dinâmica possível. E eu vou tentar, então por isso eu peço que vocês sejam mais concisos possível na resposta, para a gente poder fazer um debate mais dinâmico aqui e tentar dar conta de todos esses temas.